Olá, boa noite. Começa agora o Rede TV News. 2 dos 3 acusados de serem os mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco, presos ontem pela Polícia Federal e também de Anderson Gomes, o motorista dela, devem ser transferidos para outros presídios. Nós vamos agora a Brasília conversar com o repórter Igor Damasceno, que traz todas as informações desse caso, ao vivo para a gente. Boa noite para você, Igor. Augusto, boa noite a você, também a Gabi, boa noite a todos que nos acompanham. Até o momento, os irmãos Brazão e Rivaldo Barbosa estão presos na Penitenciária Federal de Brasília. Só que a Polícia Federal quer evitar a comunicação entre eles. Então, apenas um deve continuar preso aqui em Brasília. A expectativa é que Chiquinho Brazão seja transferido para a Penitenciária Federal de Porto Velho, de Campo Grande, que é a capital de Mato Grosso do Sul. É lá que o executor do assassinato de Marielle Franco, o Rony Lessa, também está preso. Já Domingos Brazão, esse sim deve ser transferido para a Penitenciária Federal de Porto Velho, em Rondônia. Até o momento, a Secretaria Nacional de Políticas Penais, a Senapen, ainda não divulgou quando eles devem ser transferidos. Os 3 chegaram aqui em Brasília ontem à tarde, depois de uma operação da Polícia Federal que resultou na prisão preventiva deles. Hoje, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, comentou o caso e disse que a solução do caso Marielle é uma grande resposta, é um marco na repressão ao crime organizado. Vamos ouvir. Desvendar esse crime e identificar mandantes é algo que a sociedade espera muito e as instituições também esperam. De maneira que cumprimento todas as autoridades envolvidas e talvez isso seja um marco muito importante na história da repressão à criminalidade organizada do Brasil e a repressão a esses ataques antidemocráticos, porque esse assassinato foi também uma violação não só à vida da vereadora e de seu motorista, mas uma violação à democracia e ao Estado de Direito do Brasil, que essa repreensão através do desvendamento desse crime possa continuar com o papel das autoridades públicas do Brasil sendo cumprido. Bom, e por se tratar de um parlamentar, a prisão de Chiquinho Brazão tem de ser analisada em plenário da Câmara dos Deputados. Primeiro, a Comissão de Constituição e Justiça da Casa escolheu o deputado federal Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina, para dar um parecer da CCJ ali sobre a prisão de Chiquinho Brazão. A comissão está marcada para as 2h da tarde de amanhã, assim que começar. O deputado Chiquinho de Matos vai então dar esse parecer. Logo depois, o parecer da CCJ vai ser encaminhado ao plenário da Câmara. Só que o presidente da Casa, Arthur Lira, ainda não marcou a data da votação dos parlamentares, se eles decidem ou não pela prisão de Chiquinho Brazão, conforme determinação da Justiça. Nós também preparamos uma reportagem com todos os desdobramentos do caso Marielle no meio político. Vamos acompanhar. O ofício do ministro Alexandre de Moraes, do STF, informando a prisão do deputado federal Chiquinho Brazão, chegou no início da tarde à mesa diretora da Câmara. A primeira turma do STF concordou com as prisões, mas no caso do deputado, a medida ainda deve ser analisada no parlamento. São necessários 257 votos para manter a prisão. Chiquinho Brazão era filiado à União Brasil e foi expulso do partido depois da prisão preventiva. O Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, protocolou uma representação no TCU e pediu que o salário do deputado seja suspenso. O valor de R$ 44 mil mensais pode deixar de ser pago se a Corte concordar com o pedido. Como o salário deste mês já foi pago, o Ministério Público também pede a devolução dos valores proporcionais. Os acusados chegaram a Brasília no domingo à tarde e foram levados para o Presídio Federal. A transferência mobilizou um forte esquema de segurança. Na operação, a Polícia Federal também cumpriu 12 mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos acusados. O material apreendido vai ser periciado. Com base no relatório final das investigações, a Procuradoria-Geral da República já pediu o bloqueio de bens dos acusados para garantir a reparação de danos aos familiares de Marielle e Anderson Gomes. O Ministério Público vai pedir 3 milhões de indenização por vítima.
Nos próximos dias, a Procuradoria-Geral deve decidir se apresenta a denúncia contra os acusados. O material que lá existe já deve permitir que o Ministério Público Federal apresente uma denúncia, se for o caso, contra um ou contra todos aqueles que estão investigados e arrolados ou tiveram seus nomes mencionados no inquérito policial. O ministro da Justiça lembrou que as investigações ficaram praticamente paradas por 5 anos e somente após o governo determinar a entrada da Polícia Federal no caso, o crime pôde ser solucionado. Esta etapa mais importante das investigações foi vencida a partir da eleição e da posse do novo governo e quando, com muita disposição e energia, se colocou a Polícia Federal, já o meu antecessor, o ministro Flávio Dino, a serviço da elucidação desse crime. As investigações também apontam que, para terem acesso às reuniões do PSOL, partido ao qual Marielle era filiada, os irmãos Brazão contrataram um miliciano para se infiltrar na legenda. Esse episódio demonstra que a milícia no Rio de Janeiro não tem qualquer limite e é uma ameaça real à democracia. E não tem limites em se infiltrar, em pegar informações, em coagir politicamente as pessoas dentro dos organismos partidários. É o modus operandi das milícias no Rio de Janeiro, que é um modus operandi bastante sofisticado, complexo, que se espalha, infelizmente, por todo o Estado e por várias atividades. Eu tenho uma impressão que, a partir deste caso, nós podemos, talvez, desvendar outros casos ou, pelo menos, seguir o fio de uma meada de um novelo cuja dimensão ainda não temos clara. E o delegado Rivaldo Barbosa, ex-chefe de Polícia Civil do Rio de Janeiro, e os outros policiais envolvidos na morte da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes, podem ser expulsos da corporação. Ao vivo, o repórter Tony Vendramini tem mais detalhes para a gente, né, Tony? Boa noite para você. Boa noite, Gabi. Boa noite, Augusto. Boa noite a todos que nos acompanham. É isso. A Polícia Civil informou que instaurou inquérito para apurar as condutas dos 3 policiais envolvidos no caso. Além disso, a Corregedoria Geral Unificada da Secretaria de Segurança Pública solicitou acesso ao inquérito da Polícia Federal. O corregedor, que é o desembargador Antônio José Ferreira Carvalho, vai acompanhar essa investigação interna. O delegado Rivaldo Barbosa, que na época era o chefe da Polícia Civil, o delegado Geniton Lages, que era o titular da Delegacia de Homicídios e foi o primeiro encarregado da investigação do assassinato da Marielle, e também o comissário Marco Antônio de Barros Pinto, que também atuava na DH, já foram afastados e podem até ser demitidos. O Rivaldo já foi desligado da universidade particular onde ele dava aula de Direito desde 2003 e era coordenador adjunto do curso desde 2022. A investigação da Polícia Federal aponta que Rivaldo Barbosa comandava uma organização criminosa dentro da Delegacia de Homicídios para acobertar crimes. Ele também é apontado como mentor do assassinato da Marielle. Vamos ver mais detalhes na reportagem da Natália Fonseca. A operação da Procuradoria-Geral de República, do Ministério Público Federal e da Polícia Federal prendeu os suspeitos nas primeiras horas do dia neste domingo. Todos estavam em casa. O deputado federal pelo União Brasil, Chiquinho Brazão, o irmão dele, Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, e o delegado Rivaldo Barbosa, chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro na época do crime. A ação realizada com carros descaracterizados foi antecipada para surpreender os suspeitos. As investigações indicavam que eles estavam em alerta, depois que o Supremo Tribunal Federal homologou na última terça-feira o acordo de delação premiada do ex-PM Rony Lessa, preso por atirar em Marielle Franco e no motorista Anderson Gomes. De acordo com as investigações, o crime foi idealizado pelos irmãos Brazão e meticulosamente planejado por Rivaldo. E apesar de não ter idealizado, Rivaldo foi o responsável por ter o controle do domínio final do fato. Rivaldo Barbosa assumiu a chefia de Polícia Civil do Rio de Janeiro na véspera dos assassinatos de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, no dia 14 de março de 2018. Ele chegou a se reunir com a família da vereadora e prometeu rigor nas investigações. Nós vamos fazer de tudo para dar uma resposta a esse crime bárbaro, esse crime que não vai ficar impune.
As famílias de Marielle e Anderson ficaram surpresas com a prisão do ex-chefe da Polícia Civil. Hoje saber que um homem do qual nos abraçou, prestou solidariedade e sorriu, dizendo que esse caso é extrema prioridade, hoje tem envolvimento nesse manto. É para nós entender que a Polícia Civil não foi só negligente, não foi só por uma falha que chegamos a 6 anos de dor, mas em especial também por ter sido conivente. É um tapa na cara, é um tapa, é pisotear ainda mais, né? Você saber que está envolvido e olhar no nosso olho e fazer promessas, e é tão profundo e é tão doloroso. Os agentes também cumpriram 12 mandados de busca e apreensão, que teve entre os alvos o delegado Giniton Lages, titular da Delegacia de Homicídios na época do crime. Segundo a Polícia Federal, Rivaldo Barbosa nomeou Giniton como responsável pela investigação menos de 12 horas após os assassinatos. Outro alvo de busca e apreensão foi o comissário da Polícia Civil, Marco Antônio de Barros Pinto, um dos principais subordinados de Giniton. Os investigadores dizem que a dupla foi negligente na captação das imagens, com a esfarrapada justificativa de defeito lançada por Giniton na audiência de instrução e julgamento, o que demonstra seu desvio de caráter e cinismo. Os agentes também cumpriram mandados contra Érica de Andrade de Almeida Araújo, esposa de Rivaldo Barbosa, que teria lavado o dinheiro recebido pelo marido usando a própria empresa. Robson Calixto Fonseca, o Peixe, que foi assessor de Domingos Brazão na Assembleia Legislativa do Rio e no Tribunal de Contas do Estado, também foi alvo de buscas. Segundo a delação de Rony Lessa, Robson intermediou a primeira reunião entre ele e os irmãos Brazão e cedeu a arma usada no crime. As investigações apontam que os irmãos Brazão e o delegado Rivaldo Barbosa são autores intelectuais dos crimes de homicídio. Giniton Lages e Marco Antônio de Barros Pinto atuaram posteriormente para embaraçar as investigações e proteger os mandantes. Robson Calixto, o Peixe, por sua vez, foi intermediário entre os executores e os mandantes. Érica Andrade de Almeida Araújo participou da movimentação dos recursos ilícitos auferidos por Rivaldo Barbosa. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou que Giniton Lages e Marco Antônio sejam afastados de suas funções na Polícia Civil e tenham o porte de arma suspenso. Eles também estão proibidos de manter contato com investigados ou testemunhas. Terão que entregar seus passaportes e serão monitorados por tornozeleira eletrônica. Érica, os irmãos Brazão, Rivaldo Barbosa, Giniton Lages e Marco Antônio tiveram os bens bloqueados para assegurar a reparação de danos aos familiares das vítimas. Domingos Brazão negou o envolvimento no crime. Ele nega a imputação que eu formulava a ele. Não tem nenhum envolvimento. Ele não conhecia a Marielle, não tinha contato com a Marielle. Um fato que chamou a atenção na delação de Lessa foi um projeto de lei em votação na Câmara entre 2016 e 2017, de autoria do então vereador Chiquinho Brazão, para legalizar áreas irregulares, principalmente na zona oeste do Rio. Marielle e os colegas do PSOL votaram contra. A atuação da vereadora estaria atrapalhando os interesses dos irmãos Brazão. De acordo com a delação de Lessa, uma das exigências de Rivaldo Barbosa era de que Marielle não fosse executada próximo à Câmara de Vereadores, para não caracterizar crime político, afastando assim uma possível investigação da Polícia Federal. Lessa também disse que, com a repercussão do caso, Giniton imputou aos executores a hipótese de crime de ódio para preservar a identidade dos autores intelectuais. Um dos primeiros apontados como mandante do crime foi o ex-PM e chefe de uma milícia que atua na Zona Oeste, Orlando Curicica. Ele já estava preso na Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, quando foi falsamente incriminado por uma testemunha. Orlando Curicica contou que existia um sistema de pagamento mensal realizado pelas milícias para as delegacias e que a DH receberia mensalmente de 60 a 80 mil reais. Isso quando não recebia uma remessa adicional em razão dos crimes que deixavam provas.
Outros envolvidos de participação no crime já estão presos. O ex-PM Elcio de Queiroz, que dirigiu o carro utilizado na execução, o sargento do Corpo de Bombeiros Maxwell Simões, conhecido como Suel, apontado como responsável pelo monitoramento da vereadora, Edilson Barbosa dos Santos, conhecido como Orelha, dono de um ferro velho suspeito de ajudar os executores a se desfazerem do veículo usado no crime, além do sargento reformado Rony Lessa, autor dos disparos. Ele, Elcio e Suel são réus nos assassinatos e aguardam julgamento. Fundamental que esse crime seja elucidado o quanto antes. E trazer esses homens presos é tudo que a gente precisa para continuar na luta por justiça digna com a Marielle Anderson. As pessoas que deveriam estar à frente da proteção da população, as pessoas que deveriam estar ali pensando na melhoria de vida da população, estavam acobertando um crime como esse. É por isso que é tão importante a gente dizer que respostas como essas são importantes para que a gente possa fortalecer a democracia brasileira e também dar segurança às pessoas que estão nesse lugar lutando por justiça pela Mari e pelo Anderson. E a gente recebe aqui no estúdio o nosso comentarista Kennedy Alencar para falar sobre os assuntos de política de hoje, né, Kennedy? Boa noite para você. Kennedy, a gente viu aí, caso Marielle, né, mesmo que ainda existam algumas lacunas que precisam ser esclarecidas, né, eu queria saber, na sua opinião, qual que é o significado político para o desfecho desse caso, né, depois de 6 anos do crime? Boa noite, Gabi, Augusto, boa noite para você. Boa noite, Kennedy. Boa noite para quem está nos assistindo. Gabi, primeiro é uma vitória da democracia brasileira. É também uma vitória do governo Lula e é uma oportunidade que o Brasil tem para mudar o patamar de combate ao crime organizado no país. Vitória da democracia brasileira porque foi um crime político, né? Um país, uma democracia, não pode admitir que uma vereadora seja morta como foi, junto com o motorista dela, o Anderson Gomes. Esse caso não ter sido solucionado durante 6 anos era uma mancha para a democracia brasileira. O Estado Democrático de Direito não admite isso. É uma vitória do governo Lula por quê, Gabi? A gente tem que lembrar que o assassinato aconteceu durante a intervenção federal no Rio de Janeiro, em 2018, decretada pelo então presidente Michel Temer. Na época, o general Braga Neto, que depois seria secretário da Casa Civil do Bolsonaro e candidato a vice do Bolsonaro em 2022, era o chefe da intervenção federal no Rio de Janeiro. A intervenção começa em janeiro, o assassinato ocorre em março e não há nenhuma elucidação do caso durante o ano de 2018, com o Braga Neto no comando da Segurança Pública do Rio de Janeiro. Aí, Gabi, vem o governo Bolsonaro. No primeiro ano do governo Bolsonaro, até setembro, a Procuradora-Geral da República era a Raquel Dodge. Aí a Raquel Dodge pede que a Polícia Federal faça uma investigação sobre a investigação da Polícia Civil do Rio, já suspeitando que a coisa ali não andava bem. A Polícia Federal conclui na época que o Domingos Brazão era apontado como um possível mandante do assassinato. O que acontece? A Raquel Dodge sai do cargo em setembro de 2019, o Augusto Aras assume a Procuradoria-Geral da República, não faz nada em relação ao caso, o Moro depois deixaria o Ministério da Justiça, chefe da Polícia Federal, não fez nada para elucidar o caso e durante o governo Bolsonaro se colocou uma pedra em cima desse assunto. Verdade é essa, o governo Bolsonaro, que tem ligações com a milícia, que tem base no Rio de Janeiro, não quis investigar esse caso. Vem o governo Lula. Em 1 ano eles conseguiram dar uma resposta que em outros 5 anos não foi dada. Há mais ou menos 1 ano, em fevereiro do ano passado, começou o inquérito da Polícia Federal, que reviu toda a investigação da Polícia Civil e chegou até agora. Como a Gabi falou, há sim algumas lacunas, a gente tem que ver o que os irmãos Brazão vão falar, mas o caso está elucidado. E aí está a oportunidade para o Brasil combater o crime organizado no outro patamar. O Rony Lessa é um arquivo vivo das relações do crime organizado com o Estado, daquilo que o ministro do Supremo Flávio Dino chamou de ecossistema do crime. A partir da delação do Rony Lessa, do que ele pode acrescentar, a gente pode chegar a outros políticos que ainda não foram citados e elucidar outros crimes que não foram citados. É por isso que eu digo que foi uma vitória da sociedade brasileira, do governo Lula e também uma oportunidade para combater o crime organizado com outro patamar. De uma outra forma, o crime organizado ele está espalhado pelo Brasil, mas no Rio de Janeiro ele tem uma junção com o Estado que é muito forte e que é diferente das demais unidades da federação. Importante combater lá para evitar que essa doença se espalhe pelo Brasil como um todo.
Perfeito, Kennedy. Deixa eu aproveitar você aqui para outro assunto, que deu no New York Times, né? Queria saber a sua análise do ponto de vista político e jurídico disso. O que é que o ex-presidente Bolsonaro estava fazendo na Embaixada da Hungria? O Augusto, que bola nós da imprensa brasileira comemos, hein? Precisamos do New York Times para fazer uma reportagem, para mostrar que o Bolsonaro foi se esconder na Embaixada da Hungria. O que aconteceu ali? O Bolsonaro, depois que teve o passaporte apreendido, foi para uma embaixada de um autocrata, de um ditador, que é o Viktor Orbán, da Hungria. Uma embaixada, de acordo com as leis internacionais, é território internacional. Então ele estava sem passaporte, ele não podia nem ter entrado. Mas claro que ele entrou na busca de asilo político, porque ele estava com medo de ser preso. Eu vi hoje, Augusto, um ministro do Supremo, colega do Alexandre de Moraes, me dizendo o seguinte: o Alexandre de Moraes não pode fingir que não viu. A gente lembra na semana passada, quando uma reportagem da revista Veja trouxe áudios do Mauro Cid atacando a Polícia Federal, atacando a delação homologada pelo Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes chamou ele na sexta-feira para depor em Brasília, lá para confirmar se está sendo forçado a fazer a delação. O Mauro Cid disse que não, mas foi preso. O Alexandre de Moraes não deixou passar batido. O ex-presidente Jair Bolsonaro, ele violou uma medida cautelar. Há indícios de que ele tentou fugir ou planejar uma fuga. Há elementos, Augusto, que podem sustentar uma prisão preventiva. Então, claro que a gente tem que respeitar todo o direito do Bolsonaro, o devido processo legal, tem toda uma questão política envolvida nisso, mas ele não pode ser tratado como se estivesse acima da lei. Se houver um motivo para uma prisão preventiva, ela tem que ser decretada. Tem que parar com essa história de normalizar que o Bolsonaro só pode ser preso lá na frente, depois que tudo transitar em julgado no Supremo Tribunal, se um dia ele for condenado. Se o Bolsonaro hoje, aos olhos da lei brasileira, violar a lei brasileira, ele merece ser preso. Portanto, o Alexandre de Moraes está aí com uma esfinge para decifrar, para ver o que ele vai fazer. Ele não pode fingir que não viu o que o Bolsonaro fez. Tá certo. Perfeito, Kennedy. Obrigado. Kennedy, obrigada. Boa noite para você. Boa noite, Gabi Augusto. O Brasil registra mais de 2.265.000 casos prováveis de dengue. 758 pessoas já morreram. Outros 1.252 óbitos são ainda investigados. Os dados são do último boletim divulgado pelo Ministério da Saúde. E a campanha de vacinação contra a gripe começou hoje em todo o Brasil. A ação acontece normalmente nos meses de abril e maio, mas foi antecipada por causa do aumento de casos. O objetivo da campanha é vacinar pelo menos 90% das pessoas do grupo prioritário. Nessa primeira fase da campanha, podem tomar o imunizante idosos com mais de 60 anos, gestantes e puérperas, crianças de 6 meses a 5 anos e indígenas. A ação vai até o dia 31 de maio. A energia elétrica foi restabelecida na região central de São Paulo, mas os comerciantes ainda reclamam dos prejuízos. A energia voltou, mas não com força total. Muitas empresas ainda funcionam com gerador. Na semana passada, essa lanchonete na esquina da Ipiranga com a São João estava sem luz e sem clientes. Ainda não dá para comemorar, mas hoje pelo menos tem energia. Essa outra que ficou 3 dias sem funcionar por falta de luz, já recebeu cliente. Hoje tá mais tranquilo, tá ligado? Hoje chegou a energia, entendeu? Na última sexta-feira, o Luiz usou a luz do celular para mostrar mercadorias estragando no freezer. Hoje o mercado está de portas abertas. Estamos procurando através de advogados que a gente conhece, ver que caminho que se pode seguir para ter o ressarcimento desse prejuízo que foi grande aqui para a gente, né? Esse valor, ele pode muitas vezes, principalmente quando é voltado para a pessoa jurídica, considerado como um dano também material. Esse valor ele tem que depois recorrer ao Poder Judiciário para verificar a possibilidade de ressarcimento e em que medida. O Procon de São Paulo informou que vai adotar algum tipo de medida contra a empresa por causa desse apagão desse ano. Mas essa medida ainda não foi definida. Lembrando que no ano passado a empresa foi inclusive multada em 12 milhões de reais, que é o valor máximo de multa prevista pelo órgão. Mas a empresa não pagou essa multa em função de recursos. Na rua 25 de março, muitas lojas funcionam com a ajuda de geradores.
Por aqui foram os consumidores que reapareceram depois de um tempo aguardando a luz voltar. Um espaço desse sem luz é um absurdo. Um absurdo. Tropecei, caí, podia até ter pedido indenização. Machuquei o joelho, foi horrível. Os empresários da região decidiram adotar uma ação coletiva contra a Enel. Eles estão se reunindo, né, para pôr nessa pauta, para saber o que pode chegar num bom senso, para tomar uma atitude no geral, né, no contexto geral dos lojistas. Eles estão se manifestando para ver o que é melhor para fazer, porque está tendo muito prejuízo. O PROCON está efetuando o levantamento de todas essas demandas para verificar realmente que existe uma conduta reiterada e a falta de solução. Por isso que é muito importante que o consumidor reclame na plataforma do PROCON SP Digital, detalhando todos os tipos de problema que ele teve, se foi com saque, se a empresa não deu informação, se já houve um pedido de ressarcimento e esse não foi efetuado, para que o PROCON possa juntar essas condutas e verificar a possibilidade de aplicação de uma sanção à empresa. O aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, tradicionalíssimo, né? Vai receber um investimento de 2 bilhões de reais para reformas e modernização da estrutura. O anúncio foi feito nesta segunda-feira pelo ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. Pois é, o repórter Murilo Rincon tem as informações ao vivo para a gente, né, Murilo? Boa noite para você. Conta pra gente, as obras começam ainda este ano e o que pode mudar e o que deve mudar no aeroporto? Boa noite, Gabi, Augusto. Boa noite para todo mundo que nos acompanha. Pois é, esse aporte de 2 bilhões de reais será feito pela AENA, que é a empresa responsável pela administração do aeroporto aqui de Congonhas, considerando o segundo mais movimentado do país, né? A ideia é realizar voos internacionais para a América Latina e atender cerca de 29 milhões de passageiros anualmente. Muita gente, né? Para se ter uma noção, a área de embarque, que é aqui onde nós estamos, e a de desembarque, vai dobrar de tamanho, chegando a 105 mil metros quadrados. Além disso, terá uma área também destinada a veículos de aplicativo. Serão também 19 novas pontes de embarque, 10 portões de embarque remoto e também a ampliação das salas de embarque, do saguão e do check-in. No desembarque serão instalados um novo sistema de processamento de bagagens. A curto e médio prazo também vão ser reformadas a fachada aqui do aeroporto e os banheiros, além também da ampliação das vias de acesso ao aeroporto. O evento de hoje contou com a presença do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, entre outras autoridades. Nós vamos ouvir agora um trecho do pronunciamento do ministro e também do governador de São Paulo sobre os investimentos realizados aqui no aeroporto de Congonhas. Vamos ouvir. A gente está vendo a ampliação do terminal de 35 mil para 105 mil passageiros, 1.000 metros quadrados. A gente está vendo a ampliação do atendimento para passageiros e será construído uma área estratégica para em torno de 20 mil metros quadrados, que serão lojas, espaços de convivências, novas salas VIPs. A gente merecia um equipamento desse porte que agora vai poder acomodar os nossos 737 MAX, vai poder acomodar o A321, e aí se vai ter a A321, a gente vai começar a pensar já em voar internacionalmente, e vai dar para chegar em Montevidéu, vai dar para chegar em Assunção, vai dar para chegar em Buenos Aires, a partir de Congonhas. Então isso tudo é muito interessante para o nosso estado de São Paulo, para a nossa cidade de São Paulo, um aeroporto requalificado, que vai se conectar com a linha 17 do metrô, que já está em obra. De acordo com o anúncio, as obras para o novo terminal de passageiros começam ainda neste ano e devem durar até junho de 2028. A AENA, que é a empresa responsável pela administração do aeroporto, anunciou que também prepara uma série de investimentos para os aeroportos de Mato Grosso do Sul, Pará e Minas Gerais, que junto aqui com São Paulo fazem parte do bloco arrematado pela empresa em leilão. Gabi, Augusto, volto com vocês no estúdio. Obrigada, Murilo, pelas suas informações. Boa noite para você. E o Senado Federal completa hoje 200 anos. Eventos ao longo do dia e uma cerimônia no plenário da Casa marcaram a data. Participaram da sessão solene o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a presidente do Superior Tribunal de Justiça, Maria Tereza de Assis Moura, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, e Alexandre Padilha, ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais. Uma novidade que a gente traz, a Caixa e os Correios detalharam como vão
compartilhar as redes de atendimento. Nós vamos a Brasília conversar com a repórter Maria Ferreira, que traz todas as informações para a gente, né, Maria? Boa noite para você. Como é que vai ser essa integração Correios-Caixa? Boa noite, Augusto, Gabi e a todos que nos acompanham. Olha, segundo os presidentes da Caixa e dos Correios, a expectativa é que o governo federal conclua até o fim do ano esse cronograma de implantação dessa rede de compartilhamento de serviços. E aí, esse acordo de cooperação que foi assinado no último dia 12 prevê que as unidades dos Correios ofereçam os serviços que já são prestados pela Caixa e vice-versa. Vai ser possível, por exemplo, fazer nos Correios consulta e autorização de saque de benefícios sociais, também a atualização de cadastros do Caixa Tem e ainda o desbloqueio de senhas. Assim como vai ser possível fazer nas lotéricas postagem e retirada de encomendas por meio dos pontos de coleta. O objetivo dessa parceria, então, é reduzir custos e ampliar o atendimento, principalmente em regiões mais desassistidas. A Caixa Econômica tem 4.200 pontos espalhados pelo país, mas o Brasil tem 5.570 municípios. Já os Correios têm unidades em todas as cidades do país. E, então, essa parceria vai possibilitar ampliar o alcance da Caixa Econômica e facilitar o acesso da população a esses serviços. A primeira unidade dos Correios que passou a oferecer esses serviços da Caixa foi a do município de Peixe-Boi, no Pará. Nós vamos escutar agora o que disse o presidente da Caixa, o Carlos Antônio Vieira. Essa lógica de distribuição com o modelo e o conceito que é autorizado, inclusive pelo Banco Central, de correspondentes, né? Ambos são correspondentes. Eu vou ser correspondente dos Correios pela Caixa, a Caixa vai ter nos Correios um correspondente. Então a ideia é que a gente tenha um cronograma de implantação ao longo dessa experiência e, a meu ver, né, até o final desse ano, todos os serviços, imagino que estarão contemplados, né? Você pode ir nos Correios fazer um consignado, por exemplo, da Caixa, e na Caixa fazer uma experiência que tem a ver com os serviços do Correios. A ideia é nesse sentido. E o presidente Lula entregou os primeiros cartões da Caixa Econômica para alunos do ensino médio que vão participar do programa Pé de Meia. A cerimônia foi no Palácio do Planalto. 2,5 milhões de estudantes que têm famílias inscritas no CAD Único serão beneficiados. O primeiro pagamento de R$ 200 estará disponível a partir de amanhã. E até o dia 3 de abril, todos vão receber o valor. Além dos R$ 200 mensais, após a conclusão de cada ano, também será feito um depósito de R$ 1.000. O valor só vai poder ser sacado depois da conclusão do último ano. O valor total por estudante ao longo de 3 anos será de pouco mais de R$ 9.000. Isso se o aluno tiver frequência mínima de 80%, não for reprovado e participar do Enem. O objetivo é combater a evasão escolar. No ano passado, quase 500 mil de estudantes abandonaram o ensino médio, segundo o IBGE. O presidente Lula disse que o Brasil tem uma eterna dívida com a educação e pediu que os jovens não desistam dos estudos. Eu peço agora, como presidente, como pai, como irmão, como amigo, como companheiro, não desistam nunca. Não desistam, porque a desistência pode ser um caminho sem volta. E muitas vezes a desistência leva a gente para um caminho torto. E a escola é o grande lugar em que a gente, além de aprender, a gente vai conviver, sabe, com outras pessoas, trocar ideias, sabe, viver democraticamente, fazer amizade. Na Bahia, o vereador Ronaldo Donadinho, do Democratas, levou um soco em uma micareta na cidade de Tucano, no interior do estado. As imagens mostram o vereador conversando com um dos seguranças no camarote da micareta, quando de repente o segurança dá um soco nele. Em nota, o vereador disse que a agressão é inadmissível e que ele tentava separar uma briga quando foi agredido. A empresa responsável pela festa informou que repudia qualquer ato de violência, mas ainda não divulgou se o segurança sofreu alguma punição.
Em Barbalha, no interior do Ceará, pelo menos 30 pessoas ficaram feridas durante as comemorações dos 180 anos do nascimento do Padre Cícero, considerado santo popular na região. Durante o festejo, um dos fogos de artifício detonou acidentalmente e causou outras explosões. 4 devotos estão internados em estado grave. Um homem precisou amputar dedos do pé. O impacto da explosão assustou os fiéis, que correram para escapar do fogo e derrubaram até um muro de proteção. A estátua de Padre Cícero não foi atingida. Vamos falar de Fórmula Truck, evento que a Rede TV transmite para todo o Brasil. Já aconteceu a primeira etapa lá no Uruguai. Confira! Numa prova disputadíssima no Autódromo Eduardo Cabreira, em Riviera, no Uruguai. O piloto Joãozinho Santelena foi o grande vencedor da categoria GT Truck. Já na F-Truck, o vitorioso da primeira etapa da temporada foi o paranaense Márcio Rampon. A próxima etapa da Fórmula Truck está marcada para o dia 21 de abril em Guaporé, no Rio Grande do Sul. E claro, todos os detalhes você vai acompanhar sempre aqui na Rede TV. As chuvas que castigaram o sul do Espírito Santo no fim de semana deixaram 19 mortos e 6 desaparecidos. Em Mimoso do Sul, 17 pessoas morreram. A forte chuva provocou enchentes de até 4 metros de altura. Um helicóptero foi usado para o resgate das vítimas. Em um lar de idosos, 5 pessoas perderam a vida. O governador do estado, Renato Casagrande, sobrevoou as regiões mais afetadas. Vamos ajudar a recuperar o patrimônio, a casa, comércio, né, a reconstrução da casa. Vamos colaborar como governo do estado. Neste momento é o atendimento essencial da água, do alimento, do remédio, do abrigo. Moradores de Mimoso do Sul fizeram fila para receber cesta básica e água potável. Em Apiacá, uma ponte foi destruída pela força da água e 2 pessoas morreram. Em Bom Jesus do Norte, as chuvas deixaram um rastro de lama e prejuízo. Nós estamos exatamente na principal avenida aqui de Mimoso do Sul, e no meio da rua, esses móveis que foram perdidos. Hoje o dia foi de limpeza em muitas cidades do Espírito Santo. A lama deu trabalho para os funcionários da prefeitura. Adilson, dono desse mercado, perdeu praticamente tudo e calcula um prejuízo de mais de R$200 mil. No comércio, eu pedi uma boa parte do depósito e em cima eu pedi só a parte de baixo e o restante de cima conseguiu recuperar. E as chuvas também castigaram diversas regiões do estado do Rio de Janeiro. Desde quinta-feira, 8 pessoas morreram e quase 550 ficaram desabrigadas. Em Petrópolis, na região serrana, equipes da Prefeitura e do Governo do Estado trabalham desde domingo na limpeza das ruas, retirando lama e detritos. Hoje, a cidade, que foi a mais atingida pelas chuvas, começou a retomar o movimento normal, mas ainda em estado de alerta. Desde quinta-feira, a Defesa Civil Municipal registrou 813 ocorrências. Foram 580 deslizamentos. Uma casa chegou a desabar. 4 pessoas da mesma família morreram. Com a ajuda de cães farejadores, os bombeiros passaram a noite tentando resgatar as vítimas. Duque de Caxias, que também foi atingida, ainda enfrenta alagamentos. Porque a gente encontra cobra dentro de casa, é barata, é rato, porque eles saem dos esgotos, né? Eles também querem procurar um refúgio e acabam entrando dentro das nossas casas e acabando e a gente se assusta com aquilo ali, com aquela situação, né? E fora as doenças, eles falam tanto da dengue, gente. Olha a nossa situação. Bom, agora vamos saber então como é que vai ficar o tempo com Igor Silveira, que já está aqui com a gente, né, Igor? Boa noite para você. Como é que fica a situação aí, Rio de Janeiro, Espírito Santo? Ainda tem previsão de mais chuva? Vamos lá, boa noite, Gabi, boa noite, Augusto. Boa noite para você que está em casa. Olha, tem previsão de chuva sim, viu? A partir de amanhã, uma nova frente fria vai ser a responsável pela instabilidade em grande parte do Sudeste. E aí, por isso, tem previsão de chuva em partes de Minas Gerais, do Espírito Santo e também do Rio de Janeiro. Só que, como
o solo está encharcado, ainda há risco de deslizamentos de terra. Então, tem que ter muito cuidado para quem mora nessas regiões. Mesmo assim, o tempo fica abafado por lá, viu? A máxima pode chegar aos 28 graus no Rio de Janeiro e também em Belo Horizonte e 31 graus em Vitória, no Espírito Santo. Em São Paulo, céu encoberto, o sol aparece entre as nuvens, pode chover de forma fraca e isolada e, olha, não esquenta tanto. Os termômetros registram 26 graus amanhã, 24 graus na quarta-feira e 25 na quinta-feira. E a zona de convergência intertropical ainda é responsável pela instabilidade em grande parte da região norte, por isso tem previsão de chuva a qualquer hora do dia. A mesma coisa no Nordeste, olha, o sol só está garantido no interior da Bahia. Só que mesmo assim o tempo também fica abafado por lá. Os termômetros mostram que a máxima em Salvador pode chegar aos 34 graus, como a gente vê aqui no mapa. Agora, no sul do país não tem previsão de chuva e a máxima em Porto Alegre pode ficar na casa dos 27 graus amanhã. Gabi, Augusto. Perfeito, obrigado, Igor. Até amanhã. E o Rede TV News fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Até a próxima. Uma boa noite para você. Até amanhã.